Pronto. Então, na aula de hoje, gente, conforme eu coloquei para avaliação, não sei se vocês viram que as pontuações estão variando, porque até na semana, no dia 15 de maio, a gente tem que finalizar os 10 pontos da segunda avaliação. Então, eu fui colocando a pontuação até a gente atingir esses 10 pontos até essa data, tá? Então, na semana passada a atividade valeu 2, nessa semana e na próxima, se não me engano, vai valer 1,5. Conforme eu passei aqui para vocês pelo AVA, a atividade de hoje, deixa eu abrir aqui, vai ser divisão de circuitos e montagem dos caminhos. Para compartilhar a tela. Que é justamente o que o grupo que me viu assim, bem mais completo o trabalho, acho que foi a dúvida que vocês tiveram lá na montagem do quadro de cargas. Então, abrindo a planilha aqui, esse aqui foi do projeto que eu estou desenvolvendo para relembrar os passos para vocês. Calma aí, deixa eu ver se é esse mesmo ou se eu tô com algum projeto de vocês abertos. Então, esse aqui foi o projeto que eu montei na aula passada, né? Agora a gente vai para o quadro de cargas. O quadro de cargas é montado devido à divisão dos circuitos elétricos. Como a gente vai fazer essa divisão? De acordo com o NBR 5410, a gente pode estar agrupando as cargas de iluminação, contanto que a potência do circuito não ultrapasse 1.270 VA. A gente também pode estar agrupando as cargas de TUG, contanto que a potência não ultrapasse 1.270 VA, e as TUGs, cada um deve ter seu circuito individual. Como eu vou montar esses circuitos? Então, eu vou voltar aqui para a planta. Na aula passada que eu coloquei os pontos de iluminação, de TUG e de TUI. Agora eu vou alocar os quadros para ter uma noção de onde vai sair os cabos de cada circuito, para eu ver como eu vou fazer o agrupamento das cargas. Então, primeiro eu vou alocar o quadro de medição e o quadro de distribuição. Deixa eu pegar aqui o modelo, só para copiá-la para outro. Então, o quadro de medição eu vou colocar aqui na mureta. Vou aumentar essa escala dele aqui. A mureta na frente da residência e alocar o quadro de distribuição, acho que eu vou colocar aqui na sala, que vai ficar quase no meio da instalação e não muito longe do quadro de medição. Então, os cabos a saída dos cabos de cada circuito vão sair aqui do quadro de distribuição. Então, vamos ver como eu vou fazer esse agrupamento. Dos circuitos de iluminação, deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou sair com um caminho por aqui e ele vai se ligando para esse ponto. Então, eu vou juntar ponto de iluminação da sala
da cozinha, do dormitório 2 e da área externa. Lá para outro ponto. Então, vou colocar na área externa, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Então, vou colocar aqui. Iluminação. Sala. Área externa. Cozinha. E dormitório 2. Aí vamos verificar a potência. Na sala, 340, 100 mais 340, mais 220, mais 220, mais 100. Então, 2 vezes 220, 100 mais 100, 340. Na sala, a gente tem 340. Na área externa, 100 de cada lado, então 200. Na cozinha, 220. No dormitório 2, 220. Então, juntando a potência desses 4 ambientes, a gente vai ter 980 VA. Então, eu posso agrupar todos esses pontos porque eles não ultrapassam 1.270 VA. Eu já vou automaticamente mudando a numeração dos pontos desse circuito, porque aqui é o circuito 1. Então, vamos lá para os pontos. Já tá, né, com a numeração 1. Que o modelo que eu peguei já vinha com essa numeração. 1 e 1. Agora, vamos ver o outro circuito de iluminação. Eu vou juntar os demais pontos. Então, dormitório 1, hall, banheiro e área de serviço. Então, vamos lá. Circuito 2 também é um circuito de iluminação. Vou colocar dormitório 1, hall, banheiro e área de serviço. Agora eu vou ver a potência de cada um desses pontos para ver a potência total do circuito. (220 mais 100 mais 100 mais 160). Então, dormitório 1 tem 220, hall tem 100, banheiro tem 100 e área de serviço tem 160. Então, a potência do segundo circuito de iluminação, 580 VA. Então, circuito 2, eu vou alocar lá nesses pontos a numeração desse segundo circuito. Então, aqui eu venho. Primeiro ponto do circuito 2, eu vou trocar para a numeração do circuito que vai alimentar esse ponto. Então, pronto. De iluminação, já dividi os pontos em 2 circuitos e já coloquei a numeração correta referente a esse circuito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer uma pequena alteração, gente. Eu vou colocar metade da potência 100 watts nesse circuito 2 e esses 100 watts aqui no circuito 1. Porque eu vi que eu coloquei um interruptor para cada ponto, então eu vou aproveitar o mesmo cabo para não vir aqui mais cabos de circuito. Então vou fazer essa alteração aqui.
Vou dividir os circuitos da área externa. Então, 100 watts VA do circuito 1, eu vou passar para o circuito 2. Até porque tem mais potência no circuito 1. Então, vou tirar 100 daqui. E vou acrescentar mais 100 aqui. Ficou bem mais equilibrado até os circuitos. Aí eu vou só colocar aqui área externa e aqui também área externa. Pronto. Agora vamos para as tomadas de uso geral. Tem 100, 100, 100. 100, 100. Então, posso aproveitar que já está aqui na mesma parede. 500 VA. Mais 100, mais 100. 700. $500, 700, 800. Oi. No caso, em relação ao nosso... Vou pegar um exemplo. A gente prefere dividir, por exemplo, a gente dividiu por cômodo, entendeu? Por exemplo, tomada, onde ficava mais próximo. Aí tem algum problema isso? Como assim? Tu dividiu... Por exemplo, você sabe uma ideia do nosso projeto? Não sei se já está bem por aí. Tô, tá. Acho que esse projeto, por exemplo, para a sala, eu coloquei o circuito 3 como para tomada. Entendeu? Aí, por exemplo, se for para a cozinha, como são todas tomadas de 300 VA, que eu vou mudar, naturalmente eu botei tudo no circuito 4, tomada e área de serviço. E for para olhar na cozinha. Tu agrupou por ambiente, mas tu não juntou as cargas diferentes. Tu não colocou, por exemplo... Tu colocou aqui tomada da sala, tomada do quarto, tomada do banheiro, foi isso? Mais ou menos isso. Para cada, por exemplo, o banheiro eu criei um circuito ali só para ele, vai ser uma tomada diferente, algo do tipo. Aí eu quero saber se tipo, tá errado. Não, não tá errado. O que a gente procura fazer esse agrupamento é porque tu vai ter um custo maior, entendeu? Por exemplo, tu vai comprar um disjuntor para proteger um circuito com uma única tomada de 600 VA. Então É porque no caso, aí nesse caso eu tô puxando ela, só que aí ela tá puxando e tá vindo junto com o de 5, entendeu? Tá vindo lá de baixo, isso tudo. Calma aí, não entendi. Você tá puxando ela tá vindo junto com o de 5, como assim? O mesmo cabo, né? Mesmo conduíte. Cabo. Então, tu tá aproveitando o mesmo caminho, mas o maior custo não é nem o caminho que é o conduíte. São os disjuntores, os cabos, entendeu? Então, quando tu divide mais circuito, lá no teu quadro de distribuição vai precisar de um quadro maior, tu vai precisar de um cabeamento para cada circuito que tu tá criando e um disjuntor para cada circuito que tu tá criando. Por que a gente faz esse aproveitamento? Para justamente ter um aproveitamento maior do material. Se eu for colocar um circuito só com uma tomada, a gente vai ter um custo elevado para uma única tomada, entendeu? Então, no caso, eu poderia dividir, por exemplo, por tipo, tomadas que fossem de, por exemplo, 100 VA. Tomada de 100 VA eu colocaria tudo no circuito só. Pode. O que é mais indicado tu analisar? Os pontos que estão mais próximos. Porque o cabo, tu não vai... Digamos aqui, eu tô com tomada de 100, uma de 600 e uma de 100. Eu vou unir essa com essa aqui. Então, olha a volta que o cabo vai dar. Tu vai precisar de um comprimento maior, ou seja, tu vai ter um custo maior. Então, aí, no caso, eu coloquei um circuito só para essas duas aqui, porque elas estão separadas. Eu puxei direto do quadro, tipo. Sim, a gente sempre busca fazer o aproveitamento e analisando a planta para ver quais pontos estão mais próximos. Porque a gente aproveita o mesmo cabo. Para não pegar, puxar um daqui e ficar gastando por circuito. Ou puxar um daqui e puxar uma outra bem distante porque eu estou gastando com cabo. Aí por isso que eu analiso a planta juntamente com as regras. Eu vou agrupar cargas do quarto e do banheiro, por exemplo, porque não ultrapassa o limite que a norma pede e elas estão próximas e eu aproveito o mesmo caminho e o mesmo cabo do circuito. Entendi. Mas aí, tipo, no caso, estaria errado tu tomar esse circuito seu? Não está errado o que tu montou.
O que eu falo é mais na questão da eficiência do teu projeto, por custo. O custo-benefício do projeto. Não tá errado tu fazendo isso, tu tá respeitando a norma, tá fazendo direitinho. Mas quando tu cria muitos circuitos para poucos pontos, tu tá como se fosse desperdiçando material. Entendi. Entendeu? Mas não tá errado tu tá fazendo isso, tá criando teu critério. Mas é bom a gente fazer um aproveitamento pelo menos de pontos próximos para justamente não ter esse custo elevado. Entendi, beleza. Tá? Então eu vou buscar depois esse choqueiro. Tá, vê se tu consegue diminuir um pouquinho os circuitos, mas não tá errado. Então aqui, ó, eu analisando para esses pontos, eu posso estar juntando sala, acho que eu vou juntar sala, que dá 100, 100, 100, 100. Esses 3 pontos, mais o dormitório 1. Então vai dar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Poderia dividir em 2 circuitos para não ficar tanto agrupamento. Então acho que eu vou colocar sala e hall no mesmo circuito. Sala, a gente tem um total de 300, 500, 600, vai dar tudo 800 VA. Vou colocar aqui TUG, sala mais hall. Só relembrando aqui, na sala a gente tem um total de 500 VA e no hall a gente tem um total de 300 VA. Então, $500 da sala mais 300 do hall. Aí eu vou colocar lá nos pontos circuito 3. Aqui já tá 3, 3. Então, circuito 3, 800 VA de potência. Outro agrupamento, eu vou pegar as 4 tomadas dos quartos, vai dar 400 VA, mais a tomada do banheiro. Vai dar 400, 600, 1.000 VA. Então, TUG 2, ou TUG, segunda TUG, que é no circuito 4. D1, dormitório 1. Mais banheiro. 400 mais 600. Só confirmar aqui na planilha de cargas. No dormitório 1, 400 VA de potência. No banheiro, 600 VA. Aí vamos alterar lá circuito para cada ponto. Coloquei aqui. Quatro. Então, aqui já aloquei pro hall, pro banheiro, dormitório 1. Na cozinha, a gente tem 3 pontos de 600 e 2 pontos de 100. Então, eu vou dividir em 2 circuitos.
Circuito 1, vou pegar 2 pontos de 600 e o segundo circuito da cozinha, eu vou colocar 600 e mais 2 de 100. Então, vou colocar 2 circuitos para a cozinha. Primeiro 2 de 600, que eu não posso botar 3, senão ultrapassaria minha 270 VA. E o outro de 600 mais 2 de 100. Então, circuito 5 e 6. Não confundir, eu vou dar rotacionar aqui. Então, 5 é 2 de 600 e 6. Aí, vamos seguir aqui para o dormitório. Dormitório 2, 100, 100, 100. E a área de serviço, a gente tem... Vou montar 2 circuitos para a área de serviço. Geralmente eu não gosto de fazer, não é indicado que você agrupe esses pontos aqui da área de serviço e cozinha, porque tem equipamentos maiores junto com dos outros ambientes. Então, vou criar um para o dormitório e mais 2 para a área de serviço. Que eles estão mais distantes. Tug. No dormitório 2 a gente tem 3 pontos. E na área de serviço, é o mesmo da cozinha, então... Colocar 2 de 600, 1 de 600 e mais 2 de 100. Só confirmar se é isso mesmo. 2 de 600, 1 de 600 e 2 de 100. Então, circuito 7 é o do dormitório 2. E circuito 8 é de 2 de 600 e 9, 8, 8, 9, 9. E agora a gente só tem as TUs. TUs é mais fácil para a divisão de circuito, porque a gente vai alocar um para cada circuito. Então, a gente vai botar a central da sala, central do quarto, central dos 2 quartos e
o chuveiro. Central da sala, a potência em VA foi 2.860 VA. Então, 2.860 VA. Do dormitório 1 ao dormitório 2, foram 1.650 VA cada um. Então, 1.650 para um e 1.650 para outro. E o chuveiro elétrico, 5.600. Além disso, eu quero que vocês preencham para essa atividade dessa semana o esquema, potência em watts e tensão. Para circuitos de iluminação, a gente precisa dos cabos fase. Então, o esquema é fase, neutro. Para outro circuito, fase, neutro. Para circuitos de tomada de uso geral, você precisa da fase, do neutro e do térreo. Então, fase mais neutro mais térreo. Para todos os circuitos de tubo, você tem esse esquema. E para os circuitos de TUI, você tem fase, térreo. Então, aqui é o esquema para cada circuito. E potência. Potência ativa, para os circuitos de iluminação, o fator de potência é 1. Então, vai ser o próprio valor em VA. Para a potência ativa para circuitos de TUG, fator de potência equivale a 0,8. Então, o valor da potência ativa vai ser igual a potência em VA vezes 0,8. Sendo assim, você vai utilizar a fórmula do Excel, né, para arrastar, para fazer o mesmo cálculo para toda TUG. Sempre pegar o valor da potência e multiplicar por 0,8. Para as TUGs, cada um tem seu valor independente. Então, na sala, a gente vem aqui na planilha de cargas. Potência ativa vale 2.600 watts. Para as outras centrais, 1.400. E para o chuveiro, 5.600. Então, vamos lá. 2.600, 1.400, 1.400, 5.600. E a tensão de cada circuito. Para a nossa região, todo esquema fase neutro pede uma tensão de 127 volts. Então, tanto para a iluminação quanto para as tomadas de uso geral, a tensão vai ser 127 volts. Aqui na nossa região também, fase é a diferença de potencial entre duas fases, que é igual a aproximadamente 220 volts. Então, o preenchimento da planilha que eu quero de vocês para essa semana é até tensão, tá? Aí vamos lá voltar para a planta e só colocar 10, 11, 12, 13, que é a numeração de cada circuito. 10 na sala. 11 no primeiro quarto, 12 no segundo quarto e 13 no chuveiro. Pronto, aqui a gente já alocou os pontos com os seus circuitos. O próximo passo é a gente fazer a montagem dos caminhos. De acordo com o NBR 5410, a gente pode estar montando os caminhos, contanto que no interior de cada caminho não ultrapasse 3 circuitos. Então vamos começar aqui. Pegar um arco, um conduíte. Lembrando, toda vez que a gente tiver conduíte passando pela parede ou pelo teto, você vai usar linhas contínuas. E toda vez que você tiver conduíte passando pelo piso, você vai utilizar linhas tracejadas. Então, aqui do quadro de medição para o quadro de distribuição, eu vou estar usando linhas tracejadas.
para levar aqui os cabos até o quadro de distribuição. E do quadro de medição, eu vou começar a distribuição para os outros pontos. Vou sair aqui com o cabo do circuito 1. Deixa eu... Será que o azul vai confundir aqui? Deixa eu pegar uma outra cor. Vou trocar a cor só para não confundir. Deixa eu ver que cor vou adotar para o conduíte. Acho que vou usar o lilás aqui. Então, saí aqui com os cabos do circuito 1. Dele, eu vou puxar aqui já para o circuito 1 também. Né? Então, saí com o cabo do 1, já vou alimentar para outro ponto. Todo circuito de iluminação tem que ter uma conexão com seu interruptor. Lembrando que aqui ele está passando pelo piso e aqui pelo teto, então eles nem estão se encontrando. Do circuito 1, eu vou fazer uma conexão com o circuito 3. Então... eu vou conectar aqui pela parede. Já que eu já saí por aqui com os cabos do 3, eu vou conectar por aqui para chegar até a tomada desse ponto. E daqui eu vou conectar pela parede. Como aqui é da 3 também, para não ficar confuso aqui, vou organizar. Então, pelo quadro, eu tô saindo com os cabos do 3 e do 1 até agora. Três. Deixa eu ver aqui. Três. Eu já posso conectando todos do 1, levando o caminho aqui. Então, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Todos os pontos de iluminação, eles têm que ser conectados entre si, com o seu interruptor. Ah, esse aqui é do circuito 2.
Então, ele não vai entrar na conexão. Então, saiu daqui com 1, com 1, com 1. Eu ainda tenho uma margem para sair com mais um circuito, né? Eu já saí aqui com 3, com 1. Então, eu vou aproveitar esse caminho inicial, já que eu já saí com os cabos do 1 e do 3, e vou ligar aqui na tomada da central. Só para aproveitar essa caixa de passagem e usar como caminho. Então, por aqui tá saindo os cabos do 1, os cabos do 3 e os cabos do 10. Vamos continuar para esse outro ponto. Para esse outro ponto, eu tenho circuito 2. Deixa eu ver o que está mais próximo para fazer a conexão. Eu posso sair por aqui, unir o 2, o 4 e os cabos desse outro quarto. Esse aqui tá mais organizado, então... Então, aqui a gente tem, saindo do quadro para o circuito 2, do 2 eu vou conectar para o circuito 4. 4. 4. Aqui eu também tenho o circuito 2, então já vou seguir com todos os do 2. Conectar com 6 interruptores. O interruptor daqui ele vai usar essa comunicação também, ou seja, esse caminho para voltar com o retorno. Como aqui a gente tem o 4, também já posso sair com os cabos do 4 para conectar aqui no chuveiro. Conectar com o seu interruptor. Faltou aqui com 2 do hall e com o seu interruptor. Também com seu interruptor. Então, a gente já conectou com 2 o circuito 4. O chuveiro eu vou ligar direto daqui, central direto daqui. Então, vou aproveitar esse caminho também para sair com os cabos do 11, já que são a central de ar que tá bem aqui. Quais pontos está faltando eu ligar? As tomadas do dormitório, as tomadas da área de serviço e as tomadas e a central de ar. Como elas estão um pouco distantes, eu vou usar esse ponto de iluminação como uma caixa de passagem. Então, aqui eu tenho 8, 9, 7. Sair com 8 e com 9 por esse caminho. Vou até conectar longe para vocês entenderem que é só uma caixa de passagem, não estou usando. E não o mesmo caminho que eu estava montando. Aqui também vou usar como uma caixa de passagem. Só usar o caminho para fazer o lançamento do cabo. Daqui eu distribuo para o ponto. Eu venho. Então, usei, vim, conectei o ponto e agora tá faltando apenas para as tomadas do quarto e da central. Então, como aqui tem pouca conexão, também vou usar essa caixinha como uma caixa de passagem.
dela eu vou conectar para os outros pontos. A central. Para quem não lembra, já vou mostrar o esquema aqui, como funciona essa caixa de passagem. Lembrando que não tem problema estar passando os dois pela mesma parede, porque a gente tem distância de 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros. Então dá para colocar os dois conduítes passando pela parede. Acho que aqui a gente já fez todas as conexões dos caminhos e não ultrapassando o agrupamento de 3 circuitos por caminho. Essa caixa de passagem, gente, deixa eu abrir aqui só para vocês lembrarem. Então, esse caminho que eu montei com vocês são os conduítes por onde a gente vai estar lançando os cabos. Então, eu posso estar montando o caminho, passando o cabo e eu uso o ponto de iluminação como uma caixa de passagem. Então, por exemplo, eu posso estar saindo com um quadro com os circuitos 4, 3 e 1. E aí daqui eu conecto para outro ponto e posso estar saindo aqui com 5, 6 e 7. E aí eu vou usar só isso aqui para fazer o retorno para outro caminho. Mas os cabos não estão se encontrando. Esse aqui vai seguir para cá e esse aqui só usa isso aqui para essa caixa de passagem para a gente conseguir manusear o cabo. Essa caixa de passagem tem uma abertura e a gente consegue ter acesso, porque o conduíte é todo fechado. Então a gente consegue fazer as conexões elétricas por essa caixa de passagem. Então, quando eu monto isso aqui, eu estou aproveitando o caminho para fazer a conexão elétrica, mas eu não estou unindo os cabos desse circuito com os cabos desse circuito. Da mesma maneira aqui, eu estou usando o caminho, mas aqui tem o seu circuito 1 e aqui o circuito 7 e 12. Tá? Então, ainda está faltando os circuitos da cozinha que eu não conectei. Fechar aqui. Também como uma caixa. E conectar os outros pontos. Então, por esse novo caminho, eu tô saindo com os cabos do 5 e do 6. Pronto, todas as tomadas da sala ligadas, central de ar, tomada da sala, tomada do quarto, tomada do banheiro. Está faltando chuveiro elétrico, vou ligar direto para o ponto. Tomada do hall, ponto de iluminação, tomada da área de serviço, tomada do quarto, então estão todos ligados. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Ah, tem problema de ficar passando conduíte pelo outro? Não, gente, também é normal. E o que a gente tem que atentar é que, apesar da nossa vista superior, a gente está com a sensação de que alguns estão por cima do outro, muitas vezes eles estão em alturas diferentes, como é o caso aqui. Esse está passando pelo piso, aquele está numa tomada média, esse outro ponto ele está numa tomada baixa, então a gente tem que analisar tudo isso para ter uma noção de como realmente está passando pelo conduíte. Porém, mesmo em pontos que eles estão pelo teto e um está passando por cima do outro, olha uma instalação aqui, real. Então, realmente, um conduíte passa por cima do outro, isso é normal numa instalação, tá? Portanto, para a aula de hoje, o que eu quero que vocês estejam fazendo, conforme eu montei para lá, quadro de cargas com as divisões dos circuitos, numeração de cada circuito, esquema, potência aparente, potência ativa e nível de tensão. Na planta, vocês vão colocar as numerações corretas de cada circuito, assim como suas potências,
locar os dois quadros, tanto de medição quanto de distribuição, e fazer a montagem dos caminhos. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se... Deixa eu dar uma olhada agora que vocês mandaram. Vai dar mais cara no fim, né? Isso. Rodrigo falou que o Andrei tá no grupo dele. Então, o nosso tem 6 mesmo com o João. Tá, então deixa eu alterar aqui. O João Pedro tá no grupo de vocês. Vocês têm 6 componentes. E o Andrei tá no grupo do Paulo e do Rodrigo, é isso? Tá. O Paulo tá junto. Então tá. Rodrigo, Paulo, Wesley e Andrei. Certo. Só que quem me enviou pelo sistema, do grupo 1 todo mundo me enviou, o Lucas tá individual me enviou. Desse grupo 3, deixa eu dar uma olhada quem foi que enviou. O Paulo enviou. O Andrei não enviou. O Rodrigo enviou. O Lucas enviou, Gabriel, João Pedro. E o Wesley não enviou. Aí, se vocês puderem dar o retorno para ele, nesse aqui eu já anotei. Mas lembrar que na semana que vem, todos do grupo têm que enviar, tá? Só para ficar o registro no AVO. Marco Antônio com o Lucas. Deixa eu copiar aqui. Porque se eles entrarem no comando da atividade, lá eu tô falando, observação, todos do grupo devem enviar, tá? Então é isso, o restante ninguém me deu retorno. Nem Arnold, Carlos Leandro, Ema, Fábio, José Carlos, Juliane, Luiz Felipe e Ramon. Não me deram retorno quanto aos grupos e nem envio. Tá? Sobre o que eu passei hoje, alguma dúvida? Deu para entender o que eu quero cobrar? Então vou finalizar aqui a gravação, vou postar e aviso para vocês assim que eu tiver postado, tá?